Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados aí que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, né? E entender um pouco mais sobre este tema. Também o conteúdo aqui se direciona aos produtores rurais que queiram entender sobre aspectos burocráticos aí que permeiam a sua atividade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí na produção de conteúdo, certo? E hoje nós vamos falar sobre um contrato que é muito utilizado na prática, no dia a dia do agronegócio, né? Assim como o seu contrato irmão aí. Nós vamos falar hoje da parceria agrícola, que é um contrato irmão aí ao arrendamento rural. Então, quando a gente fala em exploração de uma propriedade rural por um terceiro que não o proprietário, essa utilização, né, essa exploração do imóvel, ela vai ser instrumentalizada basicamente por duas formas, tá? Ou o arrendamento ou a parceria agrícola, né? E aí a gente precisa fazer uma contextualização de que no Brasil a propriedade privada ela tem que obedecer a um princípio que ele é basilar, independentemente se nós estamos falando de propriedade urbana ou rural. É o princípio da observância da função social da propriedade. Então, quando a gente fala em imóvel rural, ele precisa obedecer a sua função social, que basicamente está vinculado à produção agrícola. Esse imóvel tem que ser produtivo. Se o imóvel não é produtivo, ele passa a não obedecer à função social e, por conta disso, pode até mesmo, eventualmente, sofrer aí um procedimento de desapropriação para fim de reforma agrária. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você é proprietário de imóvel rural e não explora, o ponto deve ser levado em consideração logo de imediato é a cessão desse imóvel, normalmente mediante remuneração, para que um terceiro possa explorá-lo em seu lugar. É onde são instrumentalizados esses contratos de parceria agrícola ou arrendamento rural. Então, esse é o contexto, né? Quando nós estamos diante de um imóvel que ele é de propriedade de uma pessoa que não tem, né, no sangue aí ou no perfil executar a atividade rural no imóvel, então ele vai ceder para um terceiro para que este sim possa explorá-lo. Quando há a opção pelo contrato de parceria agrícola, nós estamos falando de uma situação em que, via de regra, o proprietário do imóvel rural está assumindo o risco do empreendimento agrícola junto com o produtor rural. Tá? O parceiro outorgante, que é o proprietário, está assumindo o risco junto com o parceiro outorgado, que é o produtor. Tá? Então, neste caso, nós não podemos falar em pagamento da parceria a preço fixo. Por quê? Se nós estamos falando de um empreendimento, de um tipo de contrato em que ambas as partes assumem riscos e que elas vão receber mediante um percentual do resultado dessa atividade, então fixar um preço fixo em parceria, na prática, né, se isso for levado ao Poder Judiciário, você vai desnaturar essa operação de parceria para transformá-la em arrendamento. Porque o arrendamento, sim, neste não há nenhum tipo de responsabilidade por parte do cedente, do proprietário do imóvel. Tá? Então, na parceria, o que há é uma atividade, digamos assim, conjunta entre o proprietário e o produtor. Evidentemente que, no caso da parceria, o produtor ele tem maiores responsabilidades produtivas na execução da atividade, mas o proprietário, na parceria, pelo menos em tese, ele tem que também assumir as suas responsabilidades da execução da atividade. E isso entra, inclusive, sofrer os prejuízos junto com o parceiro outorgado, que é o produtor. Ah, doutor, mas no meu contrato a gente fez diferente. A gente fez
paga um preço fixo, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade e está tudo certo. Ele vai me pagar um preço fixo ali e no final do período de exploração ele me devolve o imóvel, eu não assumo nenhum tipo de responsabilidade de quem está no imóvel. Perfeito. Este é o caso do arrendamento rural. Qual que é a grande questão aí que leva as pessoas normalmente a fazerem o contrato de parceria no lugar do arrendamento? É a tributação sobre a parceria e sobre o arrendamento, que acontece de forma diferente. Quando existe um contrato de parceria, a renda da atividade rural entra, desse contrato, né, entra como atividade rural no imposto de renda. E aí ela tem um benefício de apuração do imposto de renda que é muito mais vantajoso, digamos que é em torno de 7, 6,5%, algo do tipo, que incide o tributo sobre a renda, enquanto que no arrendamento, que é uma renda aí que se iguala ao pagamento da locação, do aluguel, a incidência pode ser de imposto de renda de até 27,5%. Então, para fugir dessa tributação, muitos acabam fazendo a atividade como parceria, quando, na prática, não é. Por que é importante saber dessas diferenças para escolher o melhor contrato na prática? Porque a escolha por um contrato que na realidade não expõe aquilo, na prática aquilo não se verifica, não é real, isso poderá gerar algum tipo de problema lá na frente, tanto com a pessoa em que você está exercendo o contrato, como com a Receita Federal, com o fisco, que pode gerar uma autuação para que você pague a diferença com multas e tudo mais do imposto que você não recolheu nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Então é preciso tomar cuidado. Existem outras estratégias, outras ferramentas tributárias que você pode utilizar para pagar menos impostos no arrendamento, tá? Que não utilizar um contrato de parceria que na prática não se verifica. Tá ok? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí na produção de conteúdo. Tá ok? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.